Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Neste vídeo eu decidi falar um pouco, decidi iniciar uma nova série no canal, que é o Diário Geotécnico. Nessa série eu vou falar a respeito de coisas relacionadas ao meu trabalho. Eu trabalho na IGEL, Engenharia e Geotecnia, uma empresa que faz investigações geotécnicas, ensaios de laboratórios de solo e separar dos vídeos onde eu falo mais a respeito de coisas do mestrado. Né? Bem, então neste vídeo eu vou falar a respeito do procedimento de calibração do piquenômetro em função da temperatura. O ensaio do piquenômetro ele é utilizado para determinar a densidade dos grãos do solo. E isso é muito importante para vários cálculos na geotecnia. É muito importante nós sabermos isso. Nós precisamos dessa informação para saber o índice de vazios do solo. E essa informação é muito importante para diversas aplicações. Então, essa medida da densidade dos grãos ela tem que ser feita com a menor quantidade de erros possível. E um dos erros que são comumente cometidos é não fazer a correção da temperatura da água. Primeiro, então, antes de explicar como que faz essa calibração, vamos entender melhor como funciona esse ensaio do piquenômetro. Ele consiste em duas medidas. Primeiro, o piquenômetro é enchido com água destilada e desaerada até a marca de referência e ele é pesado. Então você vai obter a massa do piquenômetro e a massa de água. Depois você vai encher o piquenômetro na mesma marca de referência, ou seja, o mesmo volume, mas com uma mistura de água e solo. Aí você vai obter peso do piquenômetro novamente, a massa de solo e a massa de água, que vai ser diferente da primeira massa de água aqui, a 2. A ideia é o seguinte, bom, essa massa de solo eu já sei, eu pesei o solo antes, solo seco, então se eu subtrair essa massa total da massa de solo, eu vou ter a massa de água que está aqui, essa água que está aqui em cima. Né? Se eu fazer a subtração do A1 menos o A2, eu vou obter a massa de água que está ocupando o volume que os grãos de solo estão ocupando. Então, se eu dividir pela densidade da água, eu vou obter o volume da água, que é o volume do solo. Então, eu tenho a massa do solo e o volume do solo. A partir daí, eu vou ter a densidade dos grãos do solo. Só que o que acontece? Essa primeira medida aqui, ela não é feita em todos os ensaios. Ela é feita uma única vez. E então, a temperatura da água no momento em que você fez essa medida não é necessariamente igual à temperatura da água no momento em que você fez essa medida. E como a densidade da água varia em função da temperatura, a densidade da água vai diminuindo à medida que a temperatura aumenta, quando você faz essa subtração aqui, você vai estar utilizando águas com densidades diferentes. Então você vai estar cometendo um erro no teu ensaio. Para evitar isso, o que deve ser feito? Essa leitura aqui, ela é extraída de uma curva de calibração. Então, o que essa curva vai me dar? Ela vai me dar para qualquer temperatura a massa de água que vai
estar ocupando esse volume naquela temperatura. Bem, então essa é a fórmula para calcular a densidade do solo. Bom, então aqui em cima é a massa do solo. Esse solo ele é seco em estufa e pesado. Então aqui eu vou ter a massa do solo. E aqui embaixo eu vou ter o volume desse solo, mas obtido indiretamente por meio da água. Então esse primeiro termo aqui é a água que ocupa todo o piquenômetro na temperatura de ensaio, obtido da curva de calibração. E esse segundo termo é a água que está ocupando o restante do volume do piquenômetro que não está sendo ocupado pelo solo. Tá? Se eu subtrair os dois, eu vou ter a massa da água que está ocupando o volume que o solo está ocupando. Então, eu tenho a massa de água que está ocupando o volume que o solo está ocupando. Se eu dividir pela densidade da água, eu vou ter o volume que o solo está ocupando. Como eu estou dividindo esse denominador pela densidade da água, eu, na verdade, estou multiplicando tudo pela densidade da água. Então, a massa de solo dividida pelo volume de solo dá a densidade dos grãos. Bom, e essa é a curva de calibração que eu faço, que eu realizo no laboratório para obter essa massa aqui. Ele vai me dar a massa do piquenômetro mais a água, P mais A1. E aí eu vou subtrair a massa do piquenômetro, apenas do piquenômetro vazio. Para obter essa curva, eu pego a água, esquento ela até uma temperatura de uns 50 graus, mais ou menos. E aí eu coloco um termômetro aqui para verificar a temperatura que a água está e vou fazendo medidas. Conforme a temperatura vai abaixando, o ambiente vai esfriando a água, eu vou fazendo temperaturas a intervalos de aproximadamente 2 graus. Tá? Não precisa ser exatamente 2 graus. Então eu vou pesando a água. Conforme a água vai resfriando, ela vai ficando mais densa. E aí você vai perceber que ela vai abaixando aqui. O nível da água vai abaixando. Conforme o nível da água vai abaixando, você vai colocando mais água, para que o nível da água fique sempre no nível de referência do piquenômetro. Então dá para ver aqui, né? A temperatura está baixando, eu estou colocando mais água e, portanto, a massa do piquenômetro mais a água vai aumentando. E aí depois eu coloco ploto esses dados no Excel e interpolo uma curva que é um polinômio de segundo grau. Aqui está a fórmula desse polinômio. Nós precisamos dessa fórmula para inserir nas planilhas depois. Bom, então agora vamos ver aqui nas planilhas como que fica esse processo de correção. Bem, essa aqui é uma planilha onde nós colocamos os ensaios de adensamento edométrico. Tá? A parte que fala do piquenômetro é essa parte aqui. Então tá aqui, ó, densidade real dos grãos do solo. É aqui a massa apenas do piquenômetro. Aqui o piquenômetro mais o solo seco. Aqui o piquenômetro mais a água. Tá? Só que aqui, no piquenômetro mais a água, é o piquenômetro cheio de água, apenas com água. Mas aqui eu tenho que fazer a correção da temperatura. Ou seja, eu tenho que pegar aqui a temperatura. Então, quando o ensaio do piquenômetro for feito, tem que ser medida a temperatura. Então, o laboratorista vai anotar aqui a temperatura, no momento em que ele for fazer o ensaio, a temperatura da água. E aí, essa planilha ela vai calcular o peso da água mais o piquenômetro dessa temperatura. Como que ele faz isso? Simplesmente ele pega a fórmula aqui da calibração do piquenômetro e ele calcula
aqui no x ao quadrado, ele vai puxar a temperatura. Então, aqui a fórmula do Excel está pegando aquela equação da calibração e pegando a temperatura para calcular o peso do piquenômetro mais a água. Depois aqui é o peso do solo mais piquenômetro mais a água. Então aqui é esse peso aqui do piquenômetro com a água misturado com o solo. E aí aqui ele vai calcular a densidade, utilizando essa fórmula aqui. E aí ele está multiplicando aqui também pela densidade da água. Só que a densidade da água não é uma constante. Então eu tenho aqui, nessa planilha, a densidade da água variando em função da temperatura. Dá para perceber aqui que a densidade da água, apesar de que a gente considera que ela é 1 grama por centímetro cúbico quando a gente vai fazer algum cálculo na engenharia, mas na verdade, para a gente ser bem preciso, conforme a temperatura da água vai aumentando, a densidade dela vai diminuindo. Tá? E essa curva aqui, esses pontos aqui, eu obtive dessa norma 6458. Ela tem aqui uma tabela com a densidade da água em função da temperatura. E eu obtive então eu fiz uma linha de tendência aqui e obtive um polinômio de segundo grau. E esse polinômio de segundo grau, a fórmula dessa equação, eu inseri aqui nessa planilha. Ele está calculando aqui então a densidade da água, utilizando aquela fórmula. E a temperatura, ele está pegando a temperatura do ensaio. E aí aqui para calcular a densidade dos grãos, então, ele utiliza aquela fórmula e multiplica tudo pela densidade da água, que é essa densidade aqui que está sendo calculada em função da temperatura. E aí, por fim, finalmente ele calcula aqui a densidade dos grãos, que é de 2,8. Tá? Essa aqui é a densidade apenas dos grãos, sem considerar os vazios do solo. Se você for pegar o peso específico do solo, ele dá algo em torno de 1,8 gramas por centímetro cúbico do solo, considerando os vazios, incluindo os vazios. Mas, se você for ver apenas os sólidos, ele vai ter uma densidade maior, como essa que está aqui, 2,8. Como seria essa densidade se eu não fizesse essa correção da temperatura? Quer dizer, antes, lá no laboratório, a gente não estava fazendo essa correção da temperatura. Então essa aqui é a planilha que a gente estava utilizando antes de fazer essa correção. Eles sempre colocavam aqui 20 graus Celsius. Né? Então vamos ver aqui. Para esse mesmo solo deu uma densidade de 2,689. Né? Então vamos anotar aqui para comparar. 2,689. Bom, então se a temperatura estivesse a 30 graus, a densidade não deu 2,689, ela deu, na verdade, 2,825. 2,825. Vamos ver, então, a diferença entre essas duas densidades. Então, deu aqui 5% de diferença. Tá? É um erro de 5% que nós estaríamos cometendo se a gente não fizesse essa correção da temperatura. Tá? Então nós não podemos cometer um erro de 5% em um parâmetro tão importante e tão utilizado na geotecnia. Tá? Nós temos que minimizar esses erros o máximo possível. Beleza? Então é assim que nós fazemos a correção e a calibração do piquenômetro em função da temperatura. Obrigado pela visualização. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E valeu! Até a próxima, galera!